Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Se não, boa noite. Tá? Satisfação estar aqui contigo. Muito obrigada. Boa Obrigado por tarde a todos. aceitar. Pois é, o pessoal está entrando aqui, né? Já temos Isso. aqui, tem os colegas da universidade aqui, ó. Eu vou falando quem entra para eles não poderem sair, tá, Ana? Ah, boa. Pois Ó, o Júnior, que é meu instrumentador aqui, legal. Jaque. Brenda, que legal estar aqui com você. Então, tem bastante gente entrando, gente, tá? Então, eu quero saudar vocês mais uma vez, né? Antes de começar aqui a apresentar a minha querida doutora Ana, né? A quem desde já eu já parabenizo pelo belo trabalho aí dessa quarentena reflexiva, né, Ana, que você tem feito. Verdade. E eu só quero fazer um pequeno desconflito de interesses aqui da minha parte, porque eu sou ligado a várias instituições, tá, gente? Mas hoje eu estou aqui como o Carlos Baraldi mesmo, cirurgião bucomaxilo, bem independente, tá? E o que eu disser aqui representa a minha opinião e de nenhuma instituição a que eu tô ligado, tá, gente? Então, doutora Ana Paula, não vamos chamar de doutor, né? Senão fica muito formal, né? Vamos bater um Vamos papo chamar por aqui. papo. Faz de conta que a gente está na fila do aeroporto aqui. Me conta, quem é a doutora Ana Paula, Ana? A Vila do Aeroporto é tenso, né, atualmente. De máscara daí. É verdade. Conta um Bem, pouquinho da tua história. vamos lá, me chamo Ana Paula Falck, sou fisioterapeuta formada aqui em Porto Alegre pelo IPA no ano de 2006. Eu me formei e fui embora do Brasil um pouquinho. Logo, no mês seguinte que eu me formei, eu queria ter uma experiência internacional, então fui para os Estados Unidos. E aí eu retornei, porque eu não estava querendo naquele momento sair do país. E o tempo passou e no ano de 2010 eu acabei saindo de Porto Alegre, fui morar na Suíça e lá então eu fiz as minhas formações todas direcionadas à área de disfunção da TM e crânio-mandibular. E no ano passado, então, 2019, eu retornei a Porto Alegre, onde estou hoje aqui, né, com a família, montei meu consultório e até a pandemia chegar, estava aqui atendendo, então, pacientes de função da TM, casos de bruxismo, cirurgias ortognáticas, né, pós-operatórios. E estamos aqui agora aproveitando então a quarentena para reunir conhecimento, trazer informações às pessoas, educação e saúde. Esse é meu objetivo principal com as lives, poder precisa as informações tão preciosas que a gente aprende em congressos, né, doutor Baraldi, Ah, é ou que a gente, verdade. né, a gente tem que dividir isso com as pessoas, porque afinal tem tanta gente precisando de ajuda, principalmente nesse momento, né, com um nível de ansiedade tão elevado e o bruxismo entra aí junto nessa história toda. Então, hoje estamos aqui, né, mais uma vez, agora eu e tu, para tratar esse assunto e poder ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, quem está aqui, pessoal, se vocês têm algum familiar, algum amigo que vocês sabem que está com nível de ansiedade alto, que está apertando os dentes, clica ali naquela flechinha, manda live para esse pessoal assistir. Vai ficar depois gravada também no perfil do Dr. Baraldi, mas aproveite, compartilhe conhecimento com as pessoas, que é um momento de todo mundo estar se ajudando, né? Da forma que pode. É. É um momento de muita reflexão, né, Ana? Eu acho que hoje mesmo eu estava escutando aqui um pouquinho, me preparando para essa live, né? Estudando um pouco mais sobre o bruxismo, conceitos atuais, né? E a gente tem que aproveitar realmente para o desenvolvimento pessoal, porque aquilo que nós não podemos modificar aí, que é a situação da pandemia, né? Temos que nos adaptar, né? Exatamente. E sabe que, falando do momento, né, eu recebi muitas mensagens nas últimas semanas sobre pessoas
que eles estão apertando muito mais os dentes do que antes. Pessoas que não davam muita bola assim, para o bruxismo, que sabiam que apertavam os dentes, mas não davam assim, grandes importâncias para o assunto. Veio uma ansiedade galopante pelo momento e elas passaram então a se perceber muito mais apertando os dentes. E um fato curioso que uma pessoa me contou essa semana, achei muito interessante esse relato dessa pessoa, foi que ela disse assim, ó, no momento que eu saio de casa, que são poucos momentos, ela tá com medo de sair, ela diz que quando ela sai para o mercado, ela sente que a mandíbula praticamente trava. Ela passa a apertar tanto os dentes e toda a musculatura corporal que ela tem essa sensação que a mandíbula está travando. E ela disse algo muito interessante junto a isso. Ela disse assim, ó, o fato de eu estar com a máscara encostando no meu rosto, eu fico com a sensação da máscara tocando no meu músculo masseter, que é esse músculo dessa região, e aquilo fica dando aquela sensação ainda maior, quase como um feedback para ela de que ela está realmente apertando os dentes, né? Através da contração do masseter. Então, foi um relato muito interessante e que as pessoas estão percebendo que estão apertando os dentes. E ela não tinha sintomas prévios, Ana, essa paciente que foi a primeira vez que ela te procurou? Então, foi a primeira vez que ela me procurou, nós não nos conhecemos pessoalmente, ela me mandou mensagens, enfim, a gente está num grupo de mães juntas, mães de gêmeos, e ela disse, sim, que ela... Pois não só gêmeos, mas ela tem mais filhos, então imagina como essa mãe está Uau! sobrecarregada nessa situação, né? E eu tentando ajudá-la, porque quem é mãe de gêmeos sabe o que é, e gêmeos e mais crianças, meu Deus, né? Uma Não guerreira. tem cola para dividir, né, É doutora? uma guerreira, né? Até se ela estiver aqui nos assistindo, ela disse que talvez entraria na live se as 4 crianças permitissem, mas foi um relato muito interessante, né? Então, muita gente, como eu falei antes, pois é, eu aperto um pouco e tal, mas não tinha sintomas maiores, não dava muita bola para esta situação. Hoje tomou uma proporção diferente, né? Então, eu, através de teleconsultas, recebi o mesmo feedback com outras palavras. Eu já apertava os dentes, eu já rangia os dentes e agora piorou muito, né? Não sei como é que tu vês essa questão. Eu acho que a gente pode até entrar um pouco tecnicamente, né? Porque a gente está falando do bruxismo em vigília, né? Que Exato. tem muito a ver com o emocional e, claro, não necessariamente vai provocar sintomas ou alterações, né, Ana? A gente vinha conversando antes sobre isso para a gente conceituar um pouquinho, né? Então, deixa eu te passar de novo a bola, assim, ó. Como é que a gente define bruxismo aí? Eu sei que as definições podem variar um pouquinho, mas qual que é que você prefere? Então, vamos contar aqui para o pessoal, né? Muita gente tem a ideia de que o bruxismo é um ranger de dentes. Essa é a ideia inicial, mais marcante para muitas pessoas. Mas é importante que todos saibam que o bruxismo pode ser também o apertar de dentes, não só o ranger. O tocar de dentes, o fato de tu tocar dente com dente, tu já está disparando um estímulo de contrações musculares, né? Vamos falar dos Uhum. principais músculos, o masseter, que está aqui nesta região, que algumas pessoas percebem até que ele fica hipertrofiado, fica grandão, Esse que atrapalha a máscara, né? é verdade. E o temporal que está aqui, ó, que muita gente sente cefaleia tensional, né, na cervical, sente que às vezes dores de cabeça nas disfunções da ATM, né, Esse marca associada. aqui nos óculos, né, Ana? A gente tem aqui a porção anterior, próxima aqui à sobrancelha. Vamos indo mais Exatamente. atrás como um leque nesta posição, mais na região da orelha, o temporal médio, e mais atrás, fazendo uma curva, assim, acompanhando a orelha, a região posterior. Então, como eu estava falando, tocar dentes, apertar dentes, ranger dentes, e em conceitos modernos, fala-se também em contrações musculares dessas regiões de pessoas que sequer tocam dentes,
mas disparam Sim. essas contrações musculares, né? E são contrações musculares que às vezes duram horas, horas a fio. A pessoa passa horas e horas e horas do dia, muitas vezes sem perceber. E isso tem um resultado, né? Tem gente É um aumento de tônus muito prolongado, né? muito prolongado. Tem gente que não sente nada, por incrível que pareça, né, doutor Baraldi, que tem bruxismo há anos, que vai perceber quando nota, às vezes, um desgaste dentário, uma fratura de dentes, né? Exato. Tem outras pessoas, cada caso é um caso. Tem pessoas que podem começar a ter sintomas, ir para outros lados que o doutor Baraldi vai explicar já já, tecnicamente, né? Que nós vamos também contar para vocês que bruxismo e disfunção da ATM são coisas diferentes, né? O Dr. Baraldi já vai Exato. vir com essa São explicação. relacionadas, mas são entidades diferentes, né? Isso. O bruxismo a gente fala mais em contração muscular. Quando a gente fala em sintomas de dores, de estalos, dores de cabeça, sintomas otológicos, todo esse pacote de sintomas, aí a gente está diante de uma disfunção da ATM. Importante esse conceito só para vocês entenderem a diferença. E o bruxismo, ele pode ocorrer enquanto a pessoa está dormindo, que a gente chama de bruxismo do sono, ou acordada, o bruxismo da vigília, que é o que estávamos falando antes, que tem uma relação forte com o emocional. E o bruxismo do sono, nós temos uma relação próxima, em muitos casos, à apneia obstrutiva do sono. E nesses casos é muito importante a pessoa estar atenta. O bruxismo acaba sendo quase como um sinal do corpo para essas ocasiões. A pessoa tem que buscar uma avaliação do sono, uma avaliação específica através de polissonografia com um profissional qualificado em sono, né, que vai poder fazer todo um diagnóstico completo. E não aceitar, né, aquele bruxismo e deixando se a pessoa ronca, se tem outros sintomas associados. Doutor Baraldi, vou deixar um pouquinho para ti, senão só eu falando. Não, eu acho esse gancho bastante interessante, aí, dois aspectos que comentaste. Tá? Primeiro, eu fico um pouco preocupado quando a gente vai para a mídia e diz, olha, vamos tratar o bruxismo, tá? Porque embora isso seja repleto de boas intenções, né, a gente vai tratar o paciente que faz bruxismo de acordo com a manifestação de sinais e sintomas dele. Então, se tem desgaste dentário, se tem queixas de dor, né, e dor localizada na região aqui, ó, temporomandibular, tá? Então, se a pessoa apresenta, por exemplo, estalos na articulação, combinados com sintomas de dor, com limitação da movimentação do maxilar inferior aqui, ó. Tô meio forçando teatralmente aqui para vocês verem, tá, gente? Ou se tem dor na região dos dentes e essa dor não tem outra causa que a explique, aí a gente pode pensar aí em falar em disfunção temporomandibular, né? E que é um guarda-chuva, esse termo que a gente usa para um conjunto de alterações que pode incluir grosseiramente, tá, gente? A musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares, elas são duas, tá, gente? Mas elas funcionam como uma só, é uma articulação bilateral, tá? E alterações dos dentes, tá? Desgastes, fraturas, enfim, apinhamentos, uma série de coisas nesse sentido, tá? Então, para você caracterizar a disfunção, eu preciso ter alteração em um desses fatores, né? Eu gosto muito do conceito do meu professor de graduação, do professor Paulo César Conte. Ele diz que para a gente caracterizar e compreender a disfunção é como se fosse um elo de uma corrente de elos, tá? E que eu tenho 3 elos, pelo menos, principais aí, que é a musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares e os dentes. E geralmente o elo mais fraco é o que vai provocar sintomas, e isso é variável de indivíduo para indivíduo, né? E nem todo mundo tem sintomas também. Às vezes a gente vê pacientes com extensos desgastes dentários e que nunca apresentaram sintomas de dor, e aquilo para eles é uma coisa normal, entendeu?
Então, nesse sentido, é importante compreender esses conceitos. Assim, o bruxismo é uma alteração funcional, né? A gente não sabe exatamente se tem uma relevância, tá? Até o momento aí relevante. Tem pesquisadores mundo afora que tentam descobrir se o bruxismo tem uma relevância, se tem uma função orgânica, né? Relacionada ao próprio sono, tá? Mas em princípio ela é irrelevante, não sabe para que serve, né? E em alguns pacientes vai provocar sintomas, nesses pacientes especificamente ele merece mais atenção. E um dado importante de comentarmos é quando esta parafunção ocorre durante o dia, quando esse hábito de tocar, apertar ocorre durante o dia. Isso vai fazer parte também que vamos falar um pouquinho mais à frente sobre as mudança de hábitos. Então, os momentos de maior toque dentário no apartamento, que as pessoas que, né, estão tendo esta situação durante o dia, seriam momentos, então, de concentração. Tem gente que fica tocando o dente, contraindo a musculatura, às vezes lendo um livro, por exemplo, fazendo um trabalho no computador. Momentos de estresse ou de ansiedade, como eu citei este relato no início da live. Então, a pessoa que está com medo de sair, que hoje tem que ir no super, tem que colocar máscara, enfim, se proteger, e aquilo gera uma sensação de estresse Com nela. medo de ficar doente, né, Ana, que aumenta o nível de ansiedade, né? E aí nós temos um organismo muito inteligente, que é o corpo humano, né, trazendo os medos como uma forma de proteção. Sem E aí dúvida. há todos aqueles mecanismos de luta e fuga também. Sem Medo dúvida. e, né? E temos também pessoas que apertam no momento que estão fazendo uma força intensa, às vezes no esporte, atletas, né? Levantadores de peso, vocês podem ver quando eles vão levantar o peso, eles apertam muito os dentes. E isso Sim. ajuda o corpo deles a produzir mais força naquele momento. Entra num padrão, né, de contração, né? Padrão de contração. E também algumas pessoas, em momentos de atividades repetitivas, acabam apertando muito os dentes. Por exemplo, passar roupa por muito tempo, né? Ficar lá repetindo, repetindo naquele momento, acaba tensionando os dentes. Mas eu diria assim, na minha prática clínica, o momento campeão hoje chama-se computador celular. Mais Impressionante, né? perto os dentes. E falando da atualidade, gente, já dando uma dica aí, né, para todos, fujam das mídias terroristas, como eu chamo. Televisão, computador, notícias terroristas, que só falam em número de mortes, que estão jogando notícias catastróficas na mente da população. Fujam disso. Para quem está apertando os dentes, que está nos ouvindo aqui, foge de assistir isso, tá? Tu quer te informar, tu vai lá de vez em quando na internet, abre um site confiável e lê um pouco. Não precisa né? Tem pessoas que dizem, mas eu não posso me alienar. Tudo bem. Mas quanto menos tu ficar lendo isso durante o dia, melhor vai ser para ti. Tá? Hoje eu vi a Leda Nagli numa entrevista dizendo o seguinte, olha, para gente abrir o jornal tem que estar bem informado, né? Porque realmente tem que ir atrás de mídias confiáveis e deixar para a gente dar as nossas opiniões, né? E fazer as interpretações, porque às vezes eles querem interpretar pela gente, né? Exato. Então, eu concordo, acho que a gente tem que procurar colocar coisas boas aí no nosso dia, né? O terapeuta tem isso, às vezes, até mais em mente do que o cirurgião. O cirurgião é muito preocupado com a cirurgia, né? Mas, às vezes, o terapeuta, o fisioterapeuta, o fonoterapeuta, outros terapeutas que trabalham mais durante a consulta com o cliente, muitas vezes entram mais nisso durante a sua atuação, né? Acaba Consegue uma que conexão com o cliente, desculpe te interromper. tem dois pontos aí importantes para que isso ocorra, né? Às vezes é a frequência que eles vêm para nós. Então, por exemplo, se vai iniciar um tratamento com a fisioterapia, o paciente vem pelo menos uma vez por semana. Então, a gente consegue ter a sequência e frequência de contato
para ir educando eles, né? Desde uma higiene do sono, passar técnicas com dicas de como é que a pessoa vai se preparar melhor para chegar no momento de deitar na cama, desligando a TV, desligando as telas e todas as técnicas de higiene do sono que isso comporta. Até mesmo no momento do toque físico, o emocional, ele se libera muito. Então, a pessoa que está muito tensa, com uma carga emocional muito pesada, quando a gente passa o paciente para a maca, que ele deita, ele relaxa, ele já começa a alterar a respiração. Meu trabalho começa com a respiração, com o diafragma. A pessoa começa a aprender a respirar de uma forma mais correta, com menos ansiedade. Isso tudo vai trazer uma liberação emocional. Então, é muito comum nos atendimentos, o paciente, inclusive, chorar, colocar suas angústias para fora na fisioterapia, por todo esse contexto, né? Um ambiente relaxante, o toque, o acolhimento e ele se sentir cuidado, né? As pessoas têm essa percepção, estou aqui, vão me cuidar, e aí elas se esperam, né? Tem uma conexão física e uma conexão um pouco mais, vamos chamar de metafísica, né? Mas uma conexão mais espiritual, né? Eu vejo isso nos terapeutas. Eu gostei demais da live que você fez esses dias com a Carla Lubisco, que é educadora física, maravilhosa, né? Maravilhosa. Ali vocês trataram de coisas que eu acho muito interessante, de mudança de estilo de vida, dieta, mentalizações, né? Algum trabalho mental, meditação, yoga, outras técnicas, enfim. Mas é importante fazer algo nesse sentido, né, Ana, para a gente viver melhor, né? Muito importante, né? Tratando do ponto bruxismo em específico, tem muitas pessoas que ainda têm a crença de que bruxismo significa colocar uma placa na boca e ficar curado. As pessoas acreditam que a placa é a cura do bruxismo e que é aquilo ali e ponto. Inclusive, Sim. isso às vezes traz uma situação de decepção para esses pacientes, porque eles depositam tanta energia em acreditar naquilo como uma bengala do seu problema, que quando a placa não resolve e não atende todas as expectativas que eles criaram, eles acham que eles entram assim num estado de nervosismo, de desespero às vezes, mas como eu fui lá, fiz a placa e eu não melhorei ou não me curei, né? Inclusive nós temos uma Exato. pergunta que depois a gente vai trazer todas as perguntas que o pessoal enviou, mas o que é cura, né? O que é cura? Muitas vezes a gente não pode dizer que a cura é a pessoa não ter mais sintoma nenhum. A cura ela está Concordo. muito mais ligada ao bem-estar, ao manejo de sintomas, seja qual for a patologia, né? Ao Sim. bem-estar da pessoa, a ela conseguir buscar um equilíbrio de vida, ela conseguir mudar os hábitos que naquele momento estão tornando a vida dela mais complexa, sejam hábitos físicos, hábitos emocionais. Isso a gente pode chamar de cura. É a pessoa estar feliz. Vida simples, feliz e saudável. Ah, pode parecer uma utopia? Até pode para alguns, mas no caminho existe para todos. O que faz a diferença de algumas pessoas e outras pessoas? Tá aqui. É a crença delas em relação É a isso. mental. Concordo Aquele contigo. papo assim, de eu não consigo, eu não posso, porque eu isso ou aquilo. As pessoas às vezes pegam bengalas negativas e se agarram naquilo como uma desculpa para elas próprias, como uma autossabotagem de que elas não podem melhorar, de que elas não são capazes de melhorar. E não é assim, gente. Para quem está aqui nos assistindo, você é capaz de tudo que você quiser. Tudo que tu quiser mudar na tua vida de um hábito, você nunca praticou atividade física, por exemplo. Hoje você entende que isso é importante. Por todo o contexto de sobrepeso, às vezes, colesterol e tudo mais, né? Eu não vou abrir o leque aqui, que não é o objetivo da live. Mas você é capaz, sim. Sem dúvida. Não Mas importa tem se você tudo a tem ver, né? 50, 60, 70 anos, você é capaz de mudar qualquer hábito. Mas sabe como é que faz isso? Tem que querer. Parece simples de dizer, mas o querer não é só falar que você quer. É você abrir o seu coração para uma mudança. É você falar consigo Exato. mesmo assim, eu quero mudar.
Então, se você é ansioso, tá lá apertando os dentes, você vai ter que encontrar os motivos da tua ansiedade e buscar essa mudança. E essa mudança, a gente fala do âmbito, como o Dr. Baraldi falou, né? Físico, mental, espiritual. Existe todo um trabalho de um contexto que a gente faz para essa pessoa ter ferramentas para chegar onde ela quer, né? Eu gosto muito dessa abordagem, né? Às vezes o paciente, na primeira consulta, ele a gente acaba abrindo muito leque em função disso, né? Porque muitas vezes o paciente vem para a consulta e ele quer que você indique uma placa, uma cirurgia, uma medicação, né? E quando a gente abre para questões de estilo de vida, olha, precisa regular teu sono, não dá para... Às vezes tem que mexer no peso corporal, às vezes tem que parar de fumar, tá? E não é que a gente não queira dar um tratamento milagroso que resolva todas as coisas, né? É que ele não existe, entende? A gente tem que tratar aspectos de estilo de vida, né? Inclusive para os pacientes cirúrgicos, tá? Às vezes você, por exemplo, nas disfunções articulares, em que você tem bloqueio de excursão de disco, travamento recorrente, ou alterações da forma da cabeça da mandíbula, muitas vezes você precisa ir para a cirurgia, tá? Não é um percentual elevado de pacientes, mas ele existe, tá? Agora, se você faz a cirurgia e a pessoa não mexe nada no fator etiológico, a chance dela recorrer, né, de voltar a experimentar sintomas e alterações, ela é muito maior, né? Então, eu gosto muito da pegada do fisioterapeuta, e especialmente tu aí, Ana, porque você faz um trabalho diferenciado nisso, de mudança de comportamento, né? Acho que isso tem a ver com a tua formação, enfim, tem a ver com a tua história também aí, com a tua biografia como paciente, enfim, que se torna profissional, né? As nossas experiências vão se somando, né? E não só isso, Eu, por sabe? Essa exemplo... vivência de 8 anos e meio na Suíça, numa cultura europeia suíça-alemã totalmente disciplinadora. Eu tive uma experiência assim incrível de, por exemplo, paciente que eu dei uma lista de 5 exercícios para ela no primeiro dia que ela consultou comigo. Quando ela voltou para mim, eu perguntei se ela tinha feito. Ela ficou ofendida. Como é que você está me Interessante, né? perguntando isso? É óbvio que ela tinha feito. Que a senhora está insinuando, doutora? As pessoas têm uma disciplina para se cuidar, para cuidar da saúde, assim, ó, que é um nível tão alto de atenção que eles têm, que eu estava começando ali na clínica, fiz uma pergunta delicada, mas eu percebi que eu não precisaria cobrar em momento nenhum paciente sobre exercícios em casa. E aqui, se a gente não implorar para alguns pacientes, eles não fazem, eles não entendem que é a responsabilidade deles querer mudar, querer melhorar a sua saúde, né? Veja só o que você estava falando antes, tem um relato muito legal aqui da Lígia Moraes na nossa tela. Eu sofro de DTM, sou ansiosa, inclusive estou indo para uma discopexia. E trabalho com artesanato, que exige muita concentração. Isso me faz apertar ainda mais os dentes. Veja só o que tu acabaste de falar, né? Se o paciente vai para a cirurgia, mas ele não muda hábitos, ele não aprende a tentar dominar, vamos dizer assim, esse apertamento, que para isso existem diversas técnicas que eu passo para os pacientes, né? De diversas formas. Pode ser que ela não tenha o resultado esperado no longo prazo, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Né? A gente não tem como afirmar isso, é claro. Cada caso é um caso, gente. Mas o cenário ideal do paciente que vai operar é que ele também mude hábitos. É interessante mudar hábitos para passar aquele período sintomático, né? E ter uma resposta melhor. A discopexia é um procedimento muito interessante, tá? Ela é uma cirurgia de correção de forma, né? O que é a discopexia? O paciente ele deveria ter uma determinada posição entre duas estruturas lá da articulação temporomandibular, tá? Que é a cabeça da mandíbula que movimenta aqui, em cima dela tem uma estrutura que a gente chama de disco articular, tá?
E por várias razões que não cabe aqui a gente discutir, muitas vezes o disco desloca, tá? Há um estiramento dos tecidos que estão posteriores a ele e ele se desloca. O que a gente faz na discoplexia? Bom, a gente solta o disco e prende ele de novo artificialmente, tá? Puxa vida, isso corrige do ponto de vista anatômico? Corrige, né? Mas é interessante o paciente mudar alguns hábitos, evitar o apertamento, combinar um pouco de fisioterapia, eventualmente usar algum dispositivo entre os dentes, uma placa interoclusal, alguma coisa assim. Para quê? Para melhorar o resultado da cirurgia, tá? E, principalmente, no pós-cirúrgico, adquirir hábitos saudáveis, tá? Porque num paciente que não estou falando especificamente dessa paciente que fez a pergunta, dessa pessoa que fez a pergunta, tá? Mas vamos colocar num paciente hipotético, tá? Se ele chegou ao ponto de fazer transtorno de disco e relacionado ao bruxismo, ao apertamento, enfim, é preciso mexer no fator de base, tá? De alguma forma, né? E isso, muitas vezes, depende um pouquinho do paciente, não depende exclusivamente do cirurgião. O cirurgião vai fazer a cirurgia, tá? Mas o paciente ele pode experimentar um resultado melhor, pode experimentar um resultado mais prolongado de ausência de sintomas, se realmente a cirurgia vier dentro de um contexto de mudança de hábitos, né? Exato. Bom, posso pegar uma outra pergunta aqui, Ana? Pode, eu só vou pedir para a gente voltar, que teve uma pergunta bem no início, para a gente poder Lá no ir mantendo início. ordem e não esquecer de ninguém. Eu estou voltando aqui, que é sobre crianças. É um É tema da muito Daiane, da Lacorte. importante. Beijo para ti, Dai. Obrigado Eu pela fiz pergunta. aqui de Daiane Dalacorte. Inclusive, fiz Isso. uma live com a doutora Daniela Preto, Foi bem falando legal. sobre crianças otorrino. Ela disse: tem uma menina de 5 anos e ela aperta muito à noite. De eu acordar com o barulho. É possível bruxismo em crianças? Sim, é possível e é comum. Normal a gente não pode dizer que é, mas é comum, né? Vamos categorizar assim. Inclusive, um dos meus filhos tinha este sintoma, como a sua filha, muito comum. E o que eu posso dizer para você, Daiane? Depois quero que o Dr. Baraldi também coloque a opinião dele, né? Em crianças, quando você ouvir alguém aqui que está aqui, tem filhos que escutou o ranger dos dentes, pensem, pessoal, em fazer uma avaliação das vias aéreas, tá? Isso é fundamental na criança que range os dentes à noite. Tem que examinar essa criança com otorrinopediatra. Tem que olhar as vias aéreas, olhar as amígdalas, olhar o nariz, se não tem aumento nas adenoides, olhar todo esse contexto de otorrino na criança, juntamente, claro, com o acompanhamento do dentista. Esses dois profissionais precisam avaliar. Mas é comum esse tipo, voltando, de bruxismo em criança com alteração respiratória, com obstrução. Esse era o caso do meu filho, por exemplo. Tá bem? Ele operou, tirou amígdalas, corrigiu e ficou super bem, tá? Principalmente se a criança ronca, né? Pessoal, mais esse alerta. Quem tem filho tá aqui nos ouvindo. Se teu filho ronca, por favor, busque uma avaliação com otorrino. Criança roncar não é algo que você pode ir deixando, tá? Tem que avaliar. Eu concordo plenamente contigo, Ana. Assim, ó, o nariz, gente, o meu é grande aqui, bonitão, tá? Nariz não é enfeite, tá, gente? O nariz serve para respirar. E a Ana falou do ronco, que é um segundo ponto de obstrução da via aérea, né? Que é o ronco pode ser, é uma vibração aqui dos tecidos do interior da via aérea, e que às vezes é combinada com obstrução, tá? Que a gente chama de apneia, tá? Ou zonas de estreitamento. Então, é importante que a passagem do ar durante o sono da gente, seja pérvia, tanto na criança quanto no adulto, tá? A criança que faz bruxismo tem que pensar em problema de via aérea, sim. Talvez se ela não está respirando pela boca,
se ela não está roncando em conjunto e se essa agitação durante o sono não tem a ver com algum ponto de obstrução, tá? O profissional bem indicado para isso é o otorrino, tá? Tem otorrinos que são muito bem treinados na área de pediatria, tá? Eu trabalho há 20 anos com otorrinos, então eu tenho um carinho especial aí pela especialidade, né? E em algumas situações você indica o tratamento odontológico, né, com ortopedia funcional dos maxilares ou com algumas técnicas de ortopedia facial da ortodontia, principalmente se você tem uma maxila, né, o maxilar superior aqui, onde tem os dentes superiores, um pouco mais estreito, tá? Então, esse é um diagnóstico importante de ser feito, né? Ele pode ser feito em conjunto com a visita otorrinolaringológica, tá? Mas, realmente, é importante que a criança respire pelo nariz, tá? A gente estava trocando mensagens mais cedo, né, falando sobre isso, né? Se eu trabalho muito com deformidade de face, tá? É a minha origem dentro da bocomaxila, tá? Se eu pudesse fazer uma coisa na criança que fosse para prevenir a manifestação das deformidades de face, né, que é uma manifestação que tem um caráter genético e tem fatores que fazem esses genes se expressarem, tá? Isso tem um nome, a gente diz que é uma manifestação que é epigenética, né? Então, dentro das coisas ambientais, obstrução nasal durante a infância e adolescência é um fator marcante para você ter manifestações de alterações da estrutura facial para quem tem a genética predisponente para isso, tá? E que alterações são essas, né? Às vezes pode ser um alongamento facial, pode ser um estreitamento facial, pode ser uma mordida cruzada, pode expressar de forma mais intensa uma maloclusão de classe 2, em que a mandíbula parece ser mais curta, quando na verdade ela não é que ela seja mais curta, é o ângulo facial aqui que é mais aberto, tá? Então, é importante durante a fase de crescimento que a criança respire bem. E bruxismo, concordo plenamente contigo. A primeira coisa que tem que ver é via aérea, e a segunda, se a via aérea for pérvia e não tem essas manifestações, tem que dar uma olhadinha se não tem nada gastrointestinal, refluxo, alguma intolerância alimentar, né? E a terceira coisa é o emocional. Tá? Isso para criança é onde eu vejo as três coisas que podem provocar o bruxismo mais intenso na criança. Em algum grau é comum, tá? Agora, se realmente é um ranger combinado com agitação do sono, respiração oral, tem que prestar atenção. E outro ponto importante é não deixar isso passar muito tempo. Tem gente que às vezes tem aquela crença, eu vou esperar crescer, Vai que melhorar. melhora, né? Lá com 7 anos, com 10 anos. Eu vejo muito isso com a questão da mordida cruzada. E tem muita criança aí com mordida cruzada e bruxismo. Meu próprio filho foi um caso, mas como eu tenho esse olhar, né, de quem trabalha na área, eu fui logo buscar ajuda com ele. Então, com 3 aninhos ele tratou a mordida cruzada. Hoje existem recursos aqui no Brasil, a odontologia do Brasil é maravilhosa, gente. Tem profissionais muito bons, recursos muito modernos. Ele foi tratado com 3 aninhos e corrigiu a mordida cruzada com pistas. Não quer dizer que a criança tenha que usar um aparelho com 3 anos, tá? Existem recursos aí, né, diversos. Não vamos nos detalhar aqui, porque não é o objetivo da live, mas busquem ajuda cedo, tá? Por quê? Porque o rosto da criança está crescendo junto com a cabeça. Tá? Uma criança respirando mal, com uma mordida cruzada, os ossos do rosto vão crescendo assimétricos, com deformidades, tá? E aí, se esperar chegar lá com 10, 12 anos, adolescente, esse rosto com essa cabeça já atingiu o tamanho praticamente final de um adulto, né? O crescimento maior já aconteceu e cresceu torto. E aí, o que faz depois? Se a deformidade é muito grande, só com uma cirurgia ortognática, né, doutor Baraldi, que é a tua especialidade grande aí, né? Mas o que a gente quer alertar todo mundo? Tem como evitar, né? Tem como prevenir que isso ocorra e toma uma proporção muito grande, né? Vamos dizer assim.
Eu concordo contigo, tem como evitar e tem situações em que você operar uma anomalia de face que expressou numa quantidade menor, tá? Uma magnitude, acho que é a palavra, tamanho, tá? Menor, às vezes é muito mais fácil, porque a cirurgia ortognática você trabalha muito bem, posição dos dentes, posição dos ossos, é uma cirurgia muito segura, muito estável, né? Mas, por exemplo, você pega uma paciente que tem a face muito longa, tá? Muitas vezes, às vezes sobra pele, né? Às vezes sobra pele, às vezes você precisa de algum complemento estético que daqui a pouco você pode tentar evitar, entendeu? Uhum. Então, mesmo que seja para um paciente que vai para a cirurgia, né? Você tratando ao longo da infância e da adolescência, existe uma série de benefícios, tá? Outro benefício que eu poderia colocar aqui como cirurgião, né? Os ortodontistas aí da plateia talvez concordem comigo. Por exemplo, uma maxila estreita, se você vai trabalhando ela durante a infância e adolescência, primeiro o paciente vai respirar melhor, vai morder melhor, vai alinhar melhor os dentes, a higiene fica mais fácil, tá? Segundo é que às vezes lá na ortognática, a cirurgia da maxila dele tem complexidades menores, né? Então isso é bom para o paciente, é bom para o cirurgião. Mesmo que o caso, que o aquele paciente específico tenha uma genética tão expressiva que vá precisar a cirurgia mesmo com as intervenções na infância e adolescência. A cirurgia vai ser mais fácil, e vai ser melhor o pós-operatório, o resultado, enfim, todos esses aspectos aí que são relevantes. Ana, posso fazer Bem, mais nós uma temos uma pergunta aqui da lista, né? plateia? Temos Tem uma uma lista lista, de né? perguntas que o pessoal mandou, né? Acho que a gente Tá. precisa começar com ela Se, para a gente ter se tempo de alguma responder. ficar para depois, a gente vai gravando uns stories, tá? Podem escrever para a gente também, né? Isso. Mandar a mensagem ali no nosso Instagram, que está aqui aparecendo para vocês. Tá. Aqui a Fabinha pergunta, que tipo de tratamento existe para a disfunção de ATE? Tá? Fabinha, eu não sei o teu nome, desculpe usar aqui o nickname, tá? Mas existem vários tratamentos, porque a disfunção de ATM ela é um guarda-chuva, é um leque que abrange várias patologias. Tá? Então, na disfunção de ATM muscular, mudança de hábito, desapertar os dentes, corrigir problemas de base do sono, são tratamentos interessantes, né? Usar fármacos para dor, usar técnicas fisioterápicas, infravermelho, laser, manipulação de pontos gatilho, também são interessantes nos sintomas musculares, né? E, eventualmente, você pode ter alguns casos aí que vão necessitar de cirurgia. Então, essa pergunta aqui, a minha resposta é depende da origem, né, da disfunção e que tipo de disfunção a gente está que a gente está trabalhando, tá? Se você ficar com dúvida disso, manda direct para gente. Ana. Concordo, concordo contigo. Cada caso tem que ser avaliado individualmente e a gente tem que entender, principalmente, a queixa principal daquele paciente, né? O que ele tem de sintomas, a gente tem que trabalhar baseado nisso. E, portanto, a avaliação individual é muito importante. Mas sempre colocando em paralelo que o tratamento ele não é só físico, né? O paciente que vem para mim numa situação dessa, eu não vou trabalhar com ele só a parte física de terapia manual ou recursos como laser, etc, né? Nós temos que fazer uma avaliação de como é que está aquele comportamento, como é que está ocorrendo o Uhum. apertamento, o bruxismo da vigília presente, que momentos que o bruxismo da vigília é presente. E aí eu instalo com esses pacientes também um protocolo próprio, que eu acabei, né, aprendendo com vários especialistas na área e fui aplicando, para ensinar as pessoas a não tocarem os dentes durante o dia. A ensinar a pessoa a chegar a um ponto de relaxamento de mandíbula, de relaxamento dos músculos cervicais e dos ombros, que a gente tem que lembrar que a pessoa que contrai a musculatura mastigatória e aperta os dentes, ela também contrai a cervical ao mesmo tempo. A gente não consegue dissociar isso. Vai haver Uhum. contração na região do pescoço e dos ombros, tá, gente? Por isso que tem tantas pessoas que falam, pois é, eu aperto os dentes e eu tô toda contraída aqui nos ombros, né?
os músculos trapézios da região do ombro entram junto nessa história. Então, essa rigidez de ombros faz parte desse quadro muito comum. É que eles Então, estabilizam a cabeça, né, Ana, para que a gente possa fazer o movimento de oposição entre os músculos mastigadores, né? Então, o pescoço exatamente. posterior aqui, a cabeça tem que estar estável. Isso. Por isso é ação e reação, né? Já responde a pergunta da Andréa Soares aqui. Obrigado pela pergunta, Andréa. Então, é um tratamento global, né? De a parte de terapia manual, recursos como laser, etc., associados à terapia manual, e a parte comportamental. O paciente tem que aprender a encontrar a posição da língua, do relaxamento da mandíbula e do desencostar de dentes, tá? Isso é o cenário ideal. Então, quando o paciente vem para mim uma vez por semana para a parte de terapia física, vamos assim chamar, a gente também vai fazendo um follow-up de todo esse protocolo que eu ensinei para ele de mudanças de hábitos. É claro que eu também vou ver as questões do sono. Quando tem hipótese de apneia de sono, eu encaminho para os especialistas em sono. Converso com os pacientes também sobre higiene do sono, todo esse lado comportamental. E muitas vezes é necessário que o paciente também, além do dentista, do fisioterapeuta, envolva muitas vezes outros especialistas no paciente em disfunção da TM. Por exemplo, os psicólogos, né, são importantíssimos quando o paciente tem uma envolvida. Esse profissional é extremamente importante, né, para o sucesso do tratamento deste paciente. Então, voltando ao início, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar o que é necessário para este paciente. Tem que individualizar, é verdade. Aqui, Ana, a pergunta da doutora Maureen também está, de certa forma, contemplada, que as contraturas do músculo do pescoço podem piorar o bruxismo. Eu acho que é a questão reversa daí, de você ter dor referida da cervical para a face. Você tem alguma experiência nisso, Ana? O que você pode falar a respeito? Sim, inclusive, se a gente falar em pontos de gatilho, né, o músculo esternocleido é um que é comumente a gente encontra muita rigidez. Para o pessoal, né, que não é da área, esse aqui, ó, que a gente consegue palpar, que ele vem da cabeça e vem aqui para frente. Então, todo mundo se segurar aqui e pegar com uma pinça mais larga pode sentir esse músculo. Muitas pessoas sentem essas contraturas na base do crânio aqui. Inclusive, já fica uma dica aí para quem está sentindo, pode se automassagear aqui na base do crânio, ó. Pega 2, 3 Essa é boa. dedos Autodicas. musculares. Dicas. Bem na base do crânio, onde esses músculos estão encostando na cabeça. Passa Quanto de pressão, Ana? Musculares. Olha, quanto de pressão é relativo, sabe por quê? Porque a sensação é muito individual de cada paciente. Tem pessoas que, num toque leve, ela vai sentir até dor. Tem pessoas que tu toca, tu pressiona, diz, eu não tô sentindo nada. E aí tu tem que fazer uma pressão um pouco mais forte. Isso também é individual, essa percepção do paciente. Mas assim, gente, tem um bom senso, é claro, né? Só passar a mão, tipo carinho de gato, tu não vai estar tocando praticamente teu músculo, tu vai estar sentindo mais a tua pele, e tu fazer pressão demais, tu pode te machucar. Então, procure encontrar uma pressão agradável e que proporcione para ti, dentro da tua tolerância, uma sensação de relaxamento muscular. Maravilha. Maravilha, não, eu gostei bastante aqui. Ó. Eu tenho, bom, eu tô aqui at home, tá, pessoal? Ó, vou virar a câmera aqui. Eu vou aproveitar o gancho que teve uma pessoa vida de que pai em escreveu... quarentena, né, Ana? Eu queria Olha aqui aproveitar minha o dupla. gancho que a gente falou aqui desse ponto de automassagem. Tive uma pessoa que pediu se eu podia dar dicas durante a live, né? Vou aproveitar esse gancho. Eu achei bárbara essa dica aí. Tem algum exercício também, Ana? Eu ensino uns para os pacientes lá, mas hoje eu estou com um especialista aqui, eu não vou dar palpite. Tem algum exercício bom de fazer na hora do banho? Estou na frente do espelho lá. O que eu posso fazer para relaxar mais? Essa aqui é uma dica legal. Quem sente muita rigidez, seja ao acordar, seja no final do dia, na região do masseter, uma compressa quente. Você sinta bem quentinho, mas que não vá queimar a tua pele, por favor, bote uma toalhinha junto. Faça aí 15, 20 minutos, pelo menos. Depois da compressa, vou tirar o óculos para poder mostrar melhor. Vocês podem
pegar 2 dedos de automassajar. Aqui, ó, pega este osso aqui que as mulheres gostam de maquiar, a mulherada vai entender bem, né? Vamos falar numa linguagem acessível aqui para todo mundo entender. E pode trazer fazendo uma leve pressão até embaixo, final da tua mandíbula. Pode vir fazendo aqui, ó. Esticando o músculo, né, Ana? Oi? A ideia é esticar a fibra, né? Como se a gente estivesse esticando a fibra. Suficiente para tu sentir o teu músculo ali embaixo. Pode fazer movimentos circulares aqui na região onde tem mais desde o masseter. E pode repetir aqui no temporal. Isso dá muito alívio, é muito gostoso. Ó. Pega lá da região da tua sobrancelha e vem arrastando transversal a fibra. Eu criei um nome de até atrás. Depois pega um pouquinho mais em cima. E vai. Aquelas pessoas que contam que tem dor de cabeça no final do dia e que sentem a tensão bem aqui no temporal, esse toque ajuda muito, tá? Ajuda muito. Então, vem até o final. Essa questão do horário da dor é importante, né? Você falou aí do paciente que tem dor no final do dia, né? Mais relacionado ao bruxismo diurno, tá? Mas aqui a Lisete pergunta pra gente, ó, eu uso placa para dormir e tenho problemas eventualmente ao acordar, eu tenho uma pressão maior em algumas noites, tá? Bom, Lisete, aqui não dá para te dar uma resposta individualizada, tá? Mas tem que ver se tem alguma coisa pegando aí no teu sono, né? Se o narizinho não está obstruindo, se não estás roncando, tá? Ou se tem alguma coisa de higiene do sono aí que dê para melhorar, tá? E eventualmente também tem que dar uma olhadinha na articular, tá? Então, conversa de novo com o colega, com a colega que fez a placa para ti, que está te cuidando, para ver se não pode ir um pouquinho mais fundo aí na questão de diagnóstico, tá? Tem um mais uma aqui, ó. Da Nicole Finger. Para pacientes com bruxismo diurno e noturno, seria indicado utilizar 2 placas? Uma à noite, aquela rígida em acrílico, e ao dia, uma mais anatômica? Eu acho que dá para juntar essa pergunta junto com uma pessoa que enviou lá no meu Instagram perguntando sobre os tipos de placas. Deixa eu falar um pouquinho, porque a gente tinha se preparado para essa pergunta, né, Ana? Assim, ó, tipos de placas, tá, gente? Aqui eu vou dar a minha opinião e eu posso dizer para vocês que ela é bem acadêmica, tem um pouco a ver com o que o pessoal aí da Sociedade Brasileira de Orofacial vai falar a respeito também, tá, gente? Então, assim, a placa, ela é rígida, placa para uso noturno, anil relaxante, placa de bruxismo, dispositivo interoclusal, pode dar o nome que for mais adequado aí, que vocês preferirem, tá? Ela deve ser rígida, ela tem uma espessura de 1 a 2 milímetros, né? E normalmente uma das superfícies encaixa nos dentes, isso é individualizado, tá, gente? Não dá para usar essas placas que aquece na água, essas são para fazer atividade física, tem um objetivo diferente, tá? Ela tem uma superfície lisa e a outra superfície vai encaixar nos dentes. Pode ser aplicada nos dentes superiores, pode ser aplicada nos dentes inferiores, tá? Aí varia um pouquinho de acordo com a preferência do profissional que trata e do tipo de oclusão que o paciente tem, tá? Porque conforme a relação de mordida, o quanto que os incisivos ultrapassam, os superiores ultrapassam os inferiores, às vezes você colocar a placa no arco superior, ela fica muito grossa, muito alta, tá? Então, varia um pouquinho. Eu, particularmente, gosto muito de placa inferior, tá? Mas, enfim, isso sou eu, né? Aprendi isso com a minha mentora e passei a gostar, enfim. Então, elas precisam ser rígidas, tá? Isso pode ser feito em resina acrílica ou pode ser feito contemporaneamente. A gente tem tentado evoluir para um fluxo digital, tá? Em que você, em vez de moldar o paciente no consultório, você pode escanear os arcos, né? Fazer uma moldagem, entre aspas, digital, tá? E imprimir essa placa numa impressora tridimensional, tá? A ideia da construção da placa é muito parecida, as resinas mudam um pouco, tá? Essas placas prototipadas, elas são um pouquinho mais duras,
Então, tem pacientes que às vezes trincam essas placas, tá? Mas, de uma forma geral, é um mecanismo de produção mais interessante, tá? Placa molinha, gente, é para fazer clareamento, tá? Não, eu não recomendo, se algum colega discordar, não tem problema nenhum, mas não é a minha preferência. Eu não gosto de usar placa molinha, porque eu acho que você, às vezes, resolve uma coisa e, né, você protege os dentes e acaba fazendo com que o paciente aperte mais, podendo prejudicar a musculatura e articulações, tá? Então, de uma forma geral, sobre placa é isso, né? Eu deixei um texto muito rápido lá no meu blog sobre isso. Se vocês quiserem consultar, o site está aqui na bio, tá, gente? É só abrir a aba do blog lá. Eu preparei para essa live aqui um pouquinho sobre placas, tá? O que mais? Tem aqui uma pergunta da Daiane Lilian, 79. Eu sofro de DTM com muita dor de cabeça e na face, somente do lado esquerdo. Tenho a mordida errada, foi recomendado que usasse aparelho. Será que isso resolve? Essa pergunta, Bom, uma outra vamos pessoa, lá. né? Quer começar essa, Ana? Daqui Essa a pouco o pergunta veio nosso até tempo aqui da live vai estourar também. Nós Igor. estamos chegando no final aqui. Essa Então, pergunta veio de duas formas lá no meu Instagram também, e é bem importante. Por favor, eu deixo para você, que é o cirurgião dentista, poder falar sobre esse assunto tão técnico. assim, gente, tratamento ortodôntico, ele, de uma forma geral, tá, gente, ele não vai fazer a pessoa bruxar mais ou bruxar menos, tá? Quem faz bruxismo vai fazer com seu tratamento ortodôntico feito ou não, tá? Agora, é incontestável que a melhora das relações entre os dentes, ela traz benefícios, né? Uma série deles, tá? Mas ela não é indicada no quadro agudo de dor. Então, meu paciente chegou no consultório para mim, o que eu vou fazer? Eu vou montar brackets nele? Eu vou escanear para fazer um Invisalign? Não, eu vou tratar a dor primeiro. Tá? Eu vou identificar o problema e tratar a dor. Tá? Isso se faz com fisioterapia, com placas estabilizadoras, enfim, às vezes com cirurgia articular, aí depende do caso, mas eu vou colocar o paciente em ortodontia quando ele estiver livre de sintomas. Essa é a lógica, tá? E a ortodontia pode trazer benefícios, sim, para o paciente com bruxismo, mas ela não vai tratar o bruxismo, né? Não sei se fez sentido para vocês isso que eu falei, tá? Mas você pode indicar, mas de forma muito indireta, tá? E outro aspecto é que a ortodontia, gente, ela... o paciente com bruxismo tem um quadro mais instável do ponto de vista ortodôntico. Então, é importante no paciente que tem bruxismo e fez ortodontia usar algum tipo de recurso de placa estabilizadora depois, além das contenções, tá? Porque senão os dentes acabam apinhando com muita frequência. Tá? Ana, a gente está com 1 minuto e meio aqui. Não sei se a gente encerra e volta. O que vocês acham aqui, pessoal? Perguntas, ficaram muitas perguntas para trás na lista, doutor Baraldi. Quem sabe a gente encerra e volta. Tu chama essa próxima daí? Chamo Tu entra sim. de novo ao vivo? Tá. Sim, então eu vou encerrar aqui, gente. Olha, eu já gravei todo mundo que está aqui. Não pode ir embora, hein? Tá? Eu vou encerrar essa live aqui e a Ana vai abrir de novo. O pessoal deixou aí. Maravilha. Até já. Até já. Como é que tá aqui? Boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigado pela presença. Já vi que a doutora Ana Paula Falck está aqui com a gente. Entrando ao vivo aqui com ela. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Satisfação.
estar aqui contigo. Muito obrigada. Boa Obrigado por tarde a todos. aceitar. Pois é, o pessoal está entrando aqui, né? Já temos, Isso. aqui tem os colegas da universidade, aqui, ó, eu vou falando quem entra para eles não poderem sair, tá, Ana? Ah, boa. Pois Ó, o Júnior, que é meu instrumentador aqui, legal. Jaque, Brenda, que legal estar aqui com você. Então, tem bastante gente entrando, gente, tá? Então, eu quero saudar vocês mais uma vez, né? Antes de começar aqui a apresentar a minha querida doutora Ana, né, a quem desde já eu já parabenizo pelo belo trabalho aí dessa quarentena reflexiva, né, Ana, que você tem feito. Verdade. E eu só quero fazer um pequeno desconflito de interesses aqui da minha parte, porque eu sou ligado a várias instituições, tá, gente? Mas hoje eu estou aqui como Carlos Baraldi mesmo, cirurgião bucomaxilo, bem independente, tá? E o que eu disser aqui representa a minha opinião e de nenhuma instituição a que eu tô ligado, tá, gente? Então, doutora Ana Paula, não vamos chamar de doutor, né? Senão fica muito formal, né? Vamos bater um Vamos papo chamar todo aqui. mundo. Faz de conta que a gente está na fila do aeroporto aqui. Me conta, quem é a doutora Ana Paula, Ana? A Vila do Aeroporto é tenso, né, atualmente. De máscara, daí. É verdade. Conta um Bem, pouquinho da tua história. vamos lá, me chamo Ana Paula Falck, sou fisioterapeuta formada aqui em Porto Alegre pelo IPA no ano de 2006. Eu me formei e fui embora do Brasil um pouquinho. Logo, no mês seguinte que eu me formei, eu queria ter uma experiência internacional, então fui para os Estados Unidos. E aí eu retornei, porque eu não estava querendo naquele momento sair do país. E o tempo passou e no ano de 2010 eu acabei saindo de Porto Alegre, fui morar na Suíça e lá então eu fiz as minhas formações todas direcionadas à área de disfunção da TM e disfunção crânio-mandibular. E no ano passado, então 2019, eu retornei a Porto Alegre, onde estou hoje aqui, né, com a família, montei meu consultório e até a pandemia chegar, estava aqui atendendo então pacientes de disfunção da TM, casos de bruxismo, cirurgias ortognáticas, né, pós-operatórios. E estamos aqui agora aproveitando então a quarentena para reunir conhecimento, trazer informações às pessoas, educação e saúde. Esse é meu objetivo principal com as lives, poder precisa as informações tão preciosas que a gente aprende em congressos, né, doutor Baraldi? Ah, é Ou que a gente, verdade. né, a gente tem que dividir isso com as pessoas, porque afinal tem tanta gente precisando de ajuda, principalmente nesse momento, né, com um nível de ansiedade tão elevado e o bruxismo entra aí junto nessa história toda. Então, hoje estamos aqui, né, mais uma vez, agora eu e tu, para tratar esse assunto e poder ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, quem está aqui, pessoal, se vocês têm algum familiar, algum amigo que vocês sabem que está com nível de ansiedade alto, que está apertando os dentes, clica ali naquela flechinha, manda live para esse pessoal assistir. Vai ficar depois gravada também no perfil do Dr. Baraldi, mas aproveite, compartilhe conhecimento com as pessoas, que é um momento de todo mundo estar se ajudando, né? Da forma que pode. É um momento de muita reflexão, né, Ana? Eu acho que hoje mesmo eu estava escutando aqui um pouquinho, me preparando para essa live, né? Estudando um pouco mais sobre o bruxismo, conceitos atuais, né? E a gente tem que aproveitar realmente para o desenvolvimento pessoal, porque aquilo que nós não podemos modificar aí, que é a situação da pandemia, né? Temos que nos adaptar, né? Exatamente. E sabe que, falando do momento, né, eu recebi muitas mensagens nas últimas semanas sobre pessoas
que eles estão apertando muito mais os dentes do que antes. Pessoas que não davam muita bola assim, para o bruxismo, que sabiam que apertavam os dentes, mas não davam assim, grandes importâncias para o assunto. Veio uma ansiedade galopante pelo momento e elas passaram então a se perceber muito mais apertando os dentes. E um fato curioso que uma pessoa me contou essa semana, achei muito interessante esse relato dessa pessoa, foi que ela disse assim, ó, no momento que eu saio de casa, que são poucos momentos, ela tá com medo de sair, ela disse que quando ela sai para o mercado, ela sente que a mandíbula praticamente trava. Ela passa a apertar tanto os dentes e toda a musculatura corporal que ela tem essa sensação que a mandíbula está travando. E ela disse algo muito interessante junto a isso. Ela disse assim, ó, o fato de eu estar com a máscara encostando no meu rosto, eu fico com a sensação da máscara tocando no meu músculo masseter, que é esse músculo dessa região, e aquilo fica dando aquela sensação ainda maior, quase como um feedback para ela de que ela está realmente apertando os dentes, né? Através da contração do masseter. Então, foi um relato muito interessante e que as pessoas estão percebendo que estão apertando os dentes. E ela não tinha sintomas prévios, Ana, essa paciente que foi a primeira vez que ela te procurou? Então, foi a primeira vez que ela me procurou, nós não nos conhecemos pessoalmente, ela me mandou mensagens, enfim, a gente está num grupo de mães juntas, mães de gêmeos, e ela disse, sim, que ela... Pois não só gêmeos, mas ela tem mais filhos, então imagina como essa mãe está Uau! sobrecarregada nessa situação, né? E eu tentando ajudá-la, porque quem é mãe de gêmeos sabe o que é, e gêmeos e mais crianças, meu Deus, né? Uma Não guerreira. tem cola para dividir, né, É doutora? uma guerreira, né? Até se ela estiver aqui nos assistindo, ela disse que talvez entraria na live se as 4 crianças permitissem, mas foi um relato muito interessante, né? Então, muita gente, como eu falei antes, pois eu aperto um pouco e tal, mas não tinha sintomas maiores, não dava muita bola para esta situação. Hoje tomou uma proporção diferente, né? Então, eu, através de teleconsultas, recebi o mesmo feedback com outras palavras. Eu já apertava os dentes, eu já rangia os dentes e agora piorou muito, né? Eu não sei como é que tu vês essa questão. Eu acho que a gente pode até entrar um pouco tecnicamente, né? Porque a gente está falando do bruxismo em vigília, né? Que Exato. tem muito a ver com o emocional e, claro, não necessariamente vai provocar sintomas ou alterações, né, Ana? A gente vinha conversando antes sobre isso para a gente conceituar um pouquinho, né? Então, deixa eu te passar de novo a bola, assim, ó. Como é que a gente define bruxismo aí? Eu sei que as definições podem variar um pouquinho, mas qual que é que você prefere? Então, vamos contar aqui para o pessoal, né? Muita gente tem a ideia de que o bruxismo é o ranger de dentes. Essa é a ideia inicial, mais marcante para muitas pessoas. Mas é importante que todos saibam que o bruxismo pode ser também o apertar de dentes, não só o ranger. O tocar de dentes, o fato de tu tocar dente com dente, tu já está disparando um estímulo de contrações musculares, né? Vamos falar dos Uhum. principais músculos, o masseter, que está aqui nesta região, que algumas pessoas percebem até que ele fica hipertrofiado, fica Esse grandão, que atrapalha a máscara, né? é verdade. E o temporal que está aqui, ó, que muita gente sente, você fala, é tensional, né, na cervical, sente que às vezes dores de cabeça, nas disfunções da ATM, né, Esse marca associadas. aqui nos óculos, né, Ana? A gente tem aqui a porção anterior, próxima aqui à sobrancelha. Vamos indo mais Exatamente. atrás como um leque, nesta posição. Mais na região da orelha, o temporal médio. E mais atrás, fazendo uma curva, assim, acompanhando a orelha, a região posterior. Então, como eu estava falando, tocar dentes, apertar dentes, ranger dentes, e em conceitos modernos, fala-se também em contrações musculares dessas regiões de pessoas que sequer tocam dentes.
mas disparam Sim. essas contrações musculares, né? E são contrações musculares que às vezes duram horas, horas, horas a fio. A pessoa passa horas e horas e horas do dia, muitas vezes sem perceber, e isso tem um resultado, né? Tem gente É um aumento de tônus muito prolongado, né? muito prolongado. Tem gente que não sente nada, por incrível que pareça, né, doutor Baraldi, que tem bruxismo há anos, que vai perceber quando nota, às vezes, um desgaste dentário, uma fratura de dentes, né? Exato. Tem outras pessoas, cada caso é um caso. Tem pessoas que podem começar a ter sintomas, ir para outros lados que o doutor Baraldi vai explicar já já, tecnicamente, né? Que nós vamos também contar para vocês que bruxismo e disfunção da ATM são coisas diferentes, né? O Dr. Baraldi já vai Exato. vir com essa São explicação. relacionadas, mas são entidades diferentes, né? Isso. O bruxismo a gente fala mais em contração muscular. Quando a gente fala em sintomas de dores, de estalos, dores de cabeça, sintomas otológicos, todo esse pacote de sintomas, aí a gente está diante de uma disfunção da ATM. Importante esse conceito só para vocês entenderem a diferença. E o bruxismo, ele pode ocorrer enquanto a pessoa está dormindo, que a gente chama de bruxismo do sono, ou acordado, o bruxismo da vigília, que é o que estávamos falando antes, que tem uma relação forte com o emocional. E o bruxismo do sono, nós temos uma relação próxima, em muitos casos, à apneia obstrutiva do sono. E nesses casos é muito importante a pessoa estar atenta. O bruxismo acaba sendo quase como um sinal do corpo para essas ocasiões. A pessoa tem que buscar uma avaliação do sono, uma avaliação específica através de polissonografia com um profissional qualificado em sono, né, que vai poder fazer todo um diagnóstico completo. E não aceitar, né, aquele bruxismo e deixando, se a pessoa ronca, se tem outros sintomas associados. Doutor Baraldi, vou deixar um pouquinho para ti, senão só eu falando. Eu acho esse gancho bastante interessante, aí, dois aspectos que comentaste. Tá? Primeiro, eu fico um pouco preocupado quando a gente vai para a mídia e diz, olha, vamos tratar o bruxismo, tá? Porque embora isso seja repleto de boas intenções, né, a gente vai tratar o paciente que faz bruxismo de acordo com a manifestação de sinais e sintomas dele. Então, se tem desgaste dentário, se tem queixas de dor, né, e dor localizada na região aqui, ó, temporomandibular, tá? Então, se a pessoa apresenta, por exemplo, estalos na articulação, combinados com sintomas de dor, com limitação da movimentação do maxilar inferior aqui, ó. Tô meio forçando teatralmente aqui para vocês verem, tá, gente? Ou se tem dor na região dos dentes e essa dor não tem outra causa que a explique, aí a gente pode pensar aí em falar em disfunção temporomandibular, né? E que é um guarda-chuva, esse termo que a gente usa para um conjunto de alterações que pode incluir grosseiramente, tá, gente? A musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares, elas são duas, tá, gente? Mas elas funcionam como uma só, é uma articulação bilateral, tá? E alterações dos dentes, tá? Desgastes, fraturas, enfim, apinhamentos, uma série de coisas nesse sentido, tá? Então, para você caracterizar a disfunção, eu preciso ter alteração em um desses fatores, né? Eu gosto muito do conceito foi meu professor de graduação, do professor Paulo César Conte. Ele diz que para a gente caracterizar e compreender a disfunção é como se fosse um elo de uma corrente de elos, tá? E que eu tenho 3 elos, pelo menos, principais aí, que é a musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares e os dentes. E geralmente o elo mais fraco é o que vai provocar sintomas, e isso é variável de indivíduo para indivíduo, né? E nem todo mundo tem sintomas também. Às vezes a gente vê pacientes com extensos desgastes dentários e que nunca apresentaram sintomas de dor, e aquilo para eles é uma coisa normal, entendeu?
Então, nesse sentido, é importante compreender esses conceitos. O bruxismo é uma alteração funcional, né? A gente não sabe exatamente se tem uma relevância, tá? Até o momento é irrelevante. Tem pesquisadores mundo afora que tentam descobrir se o bruxismo tem uma relevância, se tem uma função orgânica, né? Relacionada ao próprio sono, tá? Mas, em princípio, ela é irrelevante, não sabe para que serve, né? E em alguns pacientes vai provocar sintomas. Nesses pacientes especificamente, ele merece mais atenção. E um dado importante de comentarmos é quando esta parafunção ocorre durante o dia, quando esse hábito de tocar, apertar ocorre durante o dia. Isso vai fazer parte também, que vamos falar um pouquinho mais à frente, sobre as mudança de hábitos. Então, os momentos de maior toque dentário no apartamento, que as pessoas que, né, estão tendo esta situação durante o dia, seriam momentos, então, de concentração. Tem gente que fica tocando o dente, contraindo a musculatura, às vezes lendo um livro, por exemplo, fazendo um trabalho no computador. Momentos de estresse ou de ansiedade, como eu citei este relato no início da live. Então, a pessoa que está com medo de sair, que hoje tem que ir no super, tem que colocar máscara, enfim, se proteger, e aquilo gera uma sensação de estresse Com nela. medo de ficar doente, né, Ana, que aumenta o nível de ansiedade, né? E aí nós temos um organismo muito inteligente, que é o corpo humano, né, trazendo os medos como uma forma de proteção. Sem E aí dúvida. há todos aqueles mecanismos de luta e fuga também. Sem Medo dúvida. e, né? E temos também pessoas que apertam no momento que estão fazendo uma força intensa, às vezes no esporte, atletas, né? Levantadores de peso, vocês podem ver quando eles vão levantar o peso, eles apertam muito os dentes. E isso Sim. ajuda o corpo deles a produzir mais força naquele momento. Entra num padrão, né, de contração, né? Padrão de contração. E também algumas pessoas, em momentos de atividades repetitivas, acabam apertando muito os dentes. Por exemplo, passar roupa por muito tempo, né? Ficar lá repetindo, repetindo naquele momento, acaba tensionando os dentes. Mas eu diria assim, na minha prática clínica, o momento campeão hoje chama-se computador celular. Impressionante, né? Perto os dentes. E falando da atualidade, gente, já dando uma dica aí, né, para todos, fujam das mídias terroristas, como eu chamo. Televisão, computador, notícias terroristas, que só falam o número de mortes, que estão jogando notícias catastróficas na mente da população. Fujam disso. Para quem está apertando os dentes, que está nos ouvindo aqui, foge de assistir isso. Tá? Tu quer te informar, tu vai lá de vez em quando na internet, abre um site confiável e lê um pouco. Não precisa né? Tem pessoas que dizem, mas eu não posso me alienar. Tudo bem. Mas quanto menos tu ficar lendo isso durante o dia, melhor vai ser para ti. Tá? Hoje eu vi a Leda Nagli numa entrevista dizendo o seguinte, olha, pra gente abrir o jornal tem que estar bem informado, né? Porque realmente tem que ir atrás de mídias confiáveis e deixar para a gente dar as nossas opiniões, né, e fazer as interpretações, porque às vezes eles querem interpretar pela gente, né. Exato. Então, eu concordo, acho que a gente tem que procurar colocar coisas boas aí no nosso dia, né. O terapeuta tem isso, às vezes até mais em mente do que o cirurgião é muito preocupado com a cirurgia, né, mas às vezes o terapeuta, o fisioterapeuta, o fonoterapeuta, outros terapeutas que trabalham mais durante a consulta com o cliente, muitas vezes entram mais nisso durante a sua atuação, né? Consegue uma conexão com o cliente, desculpe te interromper. Tem dois pontos aí importantes para que isso ocorra, né? Às vezes é a frequência que eles vêm para nós. Então, por exemplo, se vai iniciar um tratamento com a fisioterapia, o paciente vem pelo menos uma vez por semana. Então, a gente consegue ter a sequência e frequência de contato
para ir educando eles, né? Desde uma higiene do sono, passar técnicas com dicas de como é que a pessoa vai se preparar melhor para chegar no momento de deitar na cama, desligando a TV, desligando as telas e todas as técnicas de higiene do sono que isso comporta. Até mesmo no momento do toque físico, o emocional, ele se libera muito. Então, a pessoa que está muito tensa, com uma carga emocional muito pesada, quando a gente passa o paciente para a maca, que ele deita, ele relaxa, ele já começa a alterar a respiração. Meu trabalho começa com a respiração, com o diafragma. A pessoa começa a aprender a respirar de uma forma mais correta, com menos ansiedade. Isso tudo vai trazer uma liberação emocional. Então, é muito comum nos atendimentos, o paciente, inclusive, chorar, colocar suas angústias para fora na fisioterapia, por todo esse contexto, né? Um ambiente relaxante, o toque, o acolhimento e ele se sente cuidado, né? As pessoas têm essa percepção, estou aqui, vão me cuidar, e aí elas se esperam, né? Tem uma conexão física e uma conexão um pouco mais, vamos chamar de metafísica, né? Mas uma conexão mais espiritual, né? Eu vejo isso nos terapeutas. Eu gostei demais da live que você fez esses dias com a Carla Lubisco, que é educadora física maravilhosa, né? Maravilhosa. Ali vocês trataram de coisas que eu acho muito interessante, de mudança de estilo de vida, dieta, mentalizações, né? Algum trabalho mental, meditação, yoga, outras técnicas, enfim. Mas é importante fazer algo nesse sentido, né, Ana, para a gente viver melhor, né? Muito importante, né? Tratando do ponto bruxismo em específico, tem muitas pessoas que ainda têm a crença de que bruxismo significa colocar uma placa na boca e ficar curado. As pessoas acreditam que a placa é a cura do bruxismo e que é aquilo ali e ponto. Inclusive, Sim. isso às vezes traz uma situação de decepção para esses pacientes, porque eles depositam tanta energia em acreditar naquilo como uma bengala do seu problema, que quando a placa não resolve e não atende todas as expectativas que eles criaram, eles acham que eles entram assim num estado de nervosismo, de desespero às vezes, mas como eu fui lá, fiz a placa, eu não melhorei ou não me curei, né? Inclusive nós temos uma pergunta que depois a gente vai trazer todas as perguntas que o pessoal enviou, mas o que é cura, né? O que é cura? Muitas vezes a gente não pode dizer que a cura é a pessoa não ter mais sintoma nenhum. A cura ela está muito mais ligada ao bem-estar, ao manejo de sintomas, seja qual for a patologia, né? Ao bem-estar da pessoa, a ela conseguir buscar um equilíbrio de vida, ela conseguir mudar os hábitos que naquele momento estão tornando a vida dela mais complexa, sejam hábitos físicos, hábitos emocionais. Isso a gente pode chamar de cura. É a pessoa estar feliz. Vida simples, feliz e saudável. Ah, pode parecer uma utopia? Até pode para alguns, mas o caminho existe para todos. O que faz a diferença de algumas pessoas e outras pessoas? Tá aqui. É a crença delas em relação a mental. Concordo aquele contigo. papo assim, de eu não consigo, eu não posso, porque isso ou aquilo. As pessoas às vezes pegam bengalas negativas e se agarram naquilo como uma desculpa para elas próprias, como uma autossabotagem de que elas não podem melhorar, de que elas não são capazes de melhorar. E não é assim, gente. Para quem está aqui nos assistindo, você é capaz de tudo que você quiser. Tudo que tu quiser mudar na tua vida de um hábito, você nunca praticou atividade física, por exemplo. Hoje você entende que isso é importante. Por todo o contexto de sobrepeso, às vezes, colesterol e tudo mais, né? Eu não vou abrir o leque aqui, que não é o objetivo da live. Mas você é capaz, sim. Sem dúvida. Mas tem tudo a ver, 50, 60, 70 anos. Você é capaz de mudar qualquer hábito. Mas sabe como é que faz isso? Tem que querer. Parece simples de dizer, mas o querer não é só falar que você quer. É você abrir o seu coração para uma mudança. É você falar consigo mesmo assim, eu quero mudar.
Então, se você é ansioso, tá lá apertando os dentes, você vai ter que encontrar os motivos da tua ansiedade e buscar essa mudança. E essa mudança, a gente fala do âmbito, como o Dr. Baraldi falou, né? Físico, mental, espiritual, existe todo um trabalho de um contexto que a gente faz para essa pessoa ter ferramentas para chegar onde ela quer, né? Eu gosto muito dessa abordagem, né? Às vezes o paciente, na primeira consulta, ele a gente acaba abrindo muito leque em função disso, né? Porque muitas vezes o paciente vem para a consulta e ele quer que você indique uma placa, uma cirurgia, uma medicação, né? E quando a gente abre para questões de estilo de vida, olha, precisa regular teu sono, não dá para... Às vezes tem que mexer no peso corporal, às vezes tem que parar de fumar, tá? E não é que a gente não queira dar um tratamento milagroso que resolva todas as coisas, né? É que ele não existe, entende? A gente tem que tratar aspectos de estilo de vida, né? Inclusive para os pacientes cirúrgicos, tá? Às vezes você, por exemplo, nas disfunções articulares, em que você tem bloqueio de excursão de disco, travamento recorrente, ou alterações da forma da cabeça da mandíbula, muitas vezes você precisa ir para a cirurgia, tá? Não é um percentual elevado de pacientes, mas ele existe, tá? Agora, se você faz a cirurgia e a pessoa não mexe nada no fator etiológico, a chance dela recorrer, né, de voltar a experimentar sintomas e alterações, ela é muito maior, né? Então, eu gosto muito da pegada do fisioterapeuta, e especialmente tu aí, Ana, porque você faz um trabalho diferenciado nisso, de mudança de comportamento, né? Acho que isso tem a ver com a tua formação, enfim, tem a ver com a tua história também aí, com a tua biografia como paciente, enfim, que se torna profissional, né? As nossas experiências vão se somando, né? E não só isso, E eu, por sabe? Essa exemplo... vivência de 8 anos e meio na Suíça, numa cultura europeia, suíça-alemã, totalmente disciplinadora. Eu tive uma experiência assim, incrível de, por exemplo, paciente que eu dei uma lista de 5 exercícios para ela no primeiro dia que ela consultou comigo. Quando ela voltou para mim, eu perguntei se ela tinha feito. Ela ficou ofendida. Como é que você está me Interessante, né? perguntando isso? É óbvio que ela tinha feito. Que a Porque senhora as está pessoas insinuando, doutora? as pessoas têm uma disciplina para se cuidar, para cuidar da saúde, assim, ó, que é um nível tão, tão, tão alto de atenção que eles têm, que eu estava começando ali na clínica, fiz uma pergunta delicada, mas eu percebi que eu não precisaria cobrar em momento nenhum paciente sobre exercícios em casa. E aqui, se a gente não implorar para alguns pacientes, eles não fazem, eles não entendem que é a responsabilidade deles querer mudar, querer melhorar a Sim, sua saúde, né? Veja sim. só o que você estava falando antes, tem um relato muito legal aqui da Lígia Moraes na nossa tela. Eu sofro de DTM, sou ansiosa, inclusive estou indo para uma discopexia e trabalho com artesanato, que exige muita concentração. Isso me faz apertar ainda mais os dentes. Veja só o que tu acabaste de falar, né? Se o paciente vai para a cirurgia, mas ele não muda hábitos, ele não aprende a tentar dominar, vamos dizer assim, esse apertamento, que para isso existem diversas técnicas que eu passo para os pacientes, né, de diversas formas, pode ser que ela não tenha o resultado esperado no longo prazo, né? Pode No caso acontecer. dela, pode acontecer. Né? A gente não tem como afirmar isso, é claro, cada caso é um Uhum. caso, gente. Mas o Pode. cenário ideal do paciente que vai operar é que ele também mude hábitos. É interessante mudar hábitos para passar aquele período sintomático, né? E ter uma resposta melhor. A discopexia é um procedimento muito interessante, tá? Ela é uma cirurgia de correção de forma, né? O que é a discopexia? O paciente ele deveria ter uma determinada posição entre duas estruturas lá da articulação temporomandibular, tá? Que é a cabeça da mandíbula, que movimenta aqui, em cima dela tem uma estrutura que a gente chama de disco articular, tá?
E por várias razões que não cabe aqui a gente discutir, muitas vezes o disco desloca, tá? Há um estiramento dos tecidos que estão posteriores a ele e ele se desloca. O que a gente faz na discopexia? Bom, a gente solta o disco e prende ele de novo artificialmente, tá? Puxa vida, isso corrige do ponto de vista anatômico? Corrige, né? Mas é interessante o paciente mudar alguns hábitos, evitar o apertamento, combinar um pouco de fisioterapia, eventualmente usar algum dispositivo entre os dentes, uma placa interoclusal, alguma coisa assim. Para quê? Para melhorar o resultado da cirurgia, tá? E, principalmente, no pós-cirúrgico, adquirir hábitos saudáveis, tá? Porque num paciente que... não estou falando especificamente dessa paciente que fez a pergunta, dessa pessoa que fez a pergunta, tá? Mas vamos colocar num paciente hipotético, tá? Se ele chegou ao ponto de fazer transtorno de disco e relacionado ao bruxismo, ao apertamento, enfim, é preciso mexer no fator de base, tá? De alguma forma, né? E isso, muitas vezes, depende um pouquinho do paciente, não depende exclusivamente do cirurgião. O cirurgião vai fazer a cirurgia, tá? Mas o paciente ele pode experimentar um resultado melhor, pode experimentar um resultado mais prolongado de ausência de sintomas, se realmente a cirurgia vier dentro de um contexto de mudança de hábitos, né? Exato. Bom, posso pegar uma outra pergunta aqui, Ana? Pode, eu só vou pedir para a gente voltar, que teve uma pergunta bem no início, para a gente poder Lá no ir início. mantendo ordem e não esquecer de ninguém. Eu estou voltando aqui, que é sobre crianças. É um É tema da muito Daiane, da Lacorte. importante. Beijo para ti, Dai. Obrigado Eu pela fiz pergunta. aqui de Daiane Dalla Corte. Inclusive, fiz Isso. uma live com a doutora Daniela Preto, Foi bem falando legal. sobre crianças otorrino. Ela disse que tem uma menina de 5 anos e ela aperta muito à noite. De eu acordar com o barulho. É possível bruxismo em crianças? Sim, é possível e é comum. Normal a gente não pode dizer que é, mas é comum, né? Vamos categorizar assim. Inclusive, um dos meus filhos tinha este sintoma, como a sua filha, muito comum. E o que eu posso dizer para você, Daiane? Depois quero que o Dr. Baraldi também coloque a opinião dele, né? Em crianças, quando você ouvir alguém aqui que está aqui, tem filhos que escutou o ranger dos dentes, pensem, pessoal, em fazer uma avaliação das vias aéreas, tá? Isso é fundamental na criança que range os dentes à noite. Tem que examinar essa criança com o otorrinopediatra. Tem que olhar as vias aéreas, olhar as amígdalas, olhar o nariz, se não tem aumento nas adenoides, olhar todo esse contexto de otorrino na criança, juntamente, claro, com o acompanhamento do dentista. Esses dois profissionais precisam avaliar. Mas é comum esse tipo, voltando, de bruxismo em criança com alteração respiratória, com obstrução. Esse era o caso do meu filho, por exemplo. Tá bem? Ele operou, tirou amígdalas, corrigiu e ficou super bem, tá? Principalmente se a criança ronca, né? Pessoal, mais esse alerta. Quem tem filho, tá aqui nos ouvindo. Se teu filho ronca, por favor, busque uma avaliação com otorrino. Criança roncar não é algo que você pode ir deixando, tá? Tem que avaliar. Eu concordo plenamente contigo, Ana. Assim, ó, o nariz, gente, o meu é grande aqui, bonitão, tá? Nariz não é enfeite, tá, gente? O nariz serve para respirar. E a Ana falou do ronco, que é um segundo ponto de obstrução da via aérea, né? Que o ronco pode ser, é uma vibração aqui dos tecidos do interior da via aérea, e que às vezes é combinada com obstrução, tá? Que a gente chama de apneia, tá? Ou zonas de estreitamento. Então, é importante que a passagem do ar durante o sono da gente, seja pérvia, tanto na criança quanto no adulto, tá? A criança que faz bruxismo tem que pensar em problema de via aérea, sim. Pra ver se ela não está respirando pela boca,
se ela não está roncando em conjunto e se essa agitação durante o sono não tem a ver com algum ponto de obstrução, tá? O profissional bem indicado para isso é o otorrino, tá? Tem otorrinos que são muito bem treinados na área de pediatria, tá? Eu trabalho há 20 anos com otorrinos, então eu tenho um carinho especial aí pela especialidade, né? E em algumas situações você indica o tratamento odontológico, né, com ortopedia funcional dos maxilares ou com algumas técnicas de ortopedia facial da ortodontia, principalmente se você tem uma maxila, né, o maxilar superior aqui, onde tem os dentes superiores, um pouco mais estreito, tá? Então, esse é um diagnóstico importante de ser feito, né? Ele pode ser feito em conjunto com a visita otorrinolaringológica, tá? Mas, realmente, é importante que a criança respire pelo nariz, tá? A gente estava trocando mensagens mais cedo, né, Ana, falando sobre isso, né? Se eu trabalho muito com deformidade de face, tá? É a minha origem dentro da boca-maxila, tá? Se eu pudesse fazer uma coisa na criança que fosse para prevenir a manifestação das deformidades de face, né, que é uma manifestação que tem um caráter genético e tem fatores que fazem esses genes se expressarem, tá? Isso tem um nome, a gente diz que é uma manifestação que é epigenética, né? Então, dentro das coisas ambientais, obstrução nasal durante a infância e adolescência é um fator marcante para você ter manifestações de alterações da estrutura facial para quem tem a genética predisponente para isso, tá? E que alterações são essas, né? Às vezes pode ser um alongamento facial, pode ser um estreitamento facial, pode ser uma mordida cruzada, pode expressar de forma mais intensa uma maloclusão de classe 2, em que a mandíbula parece ser mais curta, quando na verdade ela não é que ela seja mais curta, é o ângulo facial aqui que é mais aberto, tá? Então, é importante durante a fase de crescimento que a criança respire bem. E bruxismo, concordo plenamente contigo. A primeira coisa que tem que ver é via aérea, e a segunda, se a via aérea for pérvia e não tem essas manifestações, tem que dar uma olhadinha se não tem nada gastrointestinal, refluxo, alguma intolerância alimentar, né? E a terceira coisa é o emocional. Tá? Isso para criança é onde eu vejo as três coisas que podem provocar o bruxismo mais intenso na criança. Em algum grau é comum, tá? Agora, se realmente é um ranger combinado com agitação do sono, respiração oral, tem que prestar atenção. E outro ponto importante é não deixar isso passar muito tempo. Tem gente que às vezes tem aquela crença, eu vou esperar crescer, Vai que melhorar. melhora, né? Lá com 7 anos, com 10 anos. Eu vejo muito isso com a questão da mordida cruzada. E tem muita criança Uhum, aí com mordida cruzada e bruxismo. Meu próprio filho uhum, foi um caso, mas como eu tenho esse olhar, né, de quem trabalha na área, eu fui logo buscar ajuda com ele. Então, com 3 aninhos ele tratou a mordida cruzada. Hoje existem recursos aqui no Brasil, a odontologia do Brasil é maravilhosa, gente. Tem profissionais muito bons, recursos muito modernos. Ele foi tratado com 3 aninhos e corrigiu a mordida cruzada com pistas. uhum. Não quer dizer que a criança tenha que usar um aparelho com 3 anos, tá? Existem recursos aí, né, diversos. Não vamos nos detalhar aqui, porque não é o objetivo da live, mas busquem ajuda cedo, tá? Por quê? Porque o rosto da criança está crescendo junto com a cabeça. Tá? Uma criança respirando mal, com uma mordida cruzada, os ossos do rosto vão crescendo assimétricos, com deformidades, tá? E aí, se esperar chegar lá com 10, 12 anos, adolescente, esse rosto com essa cabeça já atingiu o tamanho praticamente final de um adulto, né? O crescimento maior já aconteceu e cresceu torto. E aí, o que que faz depois? Se a deformidade é muito grande, só com uma cirurgia ortognática, né, doutor Baraldi, que é a tua especialidade grande aí, né? Mas o que que a gente As, quer alertar todo mundo? Tem como evitar, né? Tem como prevenir que isso ocorra e toma uma proporção muito grande, né? Vamos dizer assim.
Eu concordo contigo, tem como evitar e tem situações em que você operar uma anomalia de face que expressou numa quantidade menor, tá? Uma magnitude, acho que é a palavra, tamanho, tá? Menor, às vezes é muito mais fácil, porque a cirurgia ortognática você trabalha muito bem, posição dos dentes, posição dos ossos, é uma cirurgia muito segura, muito estável, né? Mas, por exemplo, você pega uma paciente que tem a face muito longa, tá? Muitas vezes, às vezes sobra pele, né? Às vezes sobra pele, às vezes você precisa de algum complemento estético que daqui a pouco você pode tentar evitar, entendeu? Uhum. Então, mesmo que seja para um paciente que vai para a cirurgia, né? Você tratando ao longo da infância e da adolescência, existe uma série de benefícios, tá? Outro benefício que eu poderia colocar aqui como cirurgião, né? Os ortodontistas aí da plateia talvez concordem comigo. Por exemplo, uma maxila estreita, se você vai trabalhando ela durante a infância e adolescência, primeiro o paciente vai respirar melhor, vai morder melhor, vai alinhar melhor os dentes, a higiene fica mais fácil, tá? Segundo é que às vezes lá na ortognática, a cirurgia da maxila dele tem complexidades menores, né? Então isso é bom para o paciente, é bom para o cirurgião. Mesmo que o caso, que o aquele paciente específico tenha uma genética tão expressiva que vá precisar de cirurgia mesmo com as intervenções na infância e adolescência. A cirurgia vai ser mais fácil, e vai ser melhor o pós-operatório, o resultado, enfim, todos esses aspectos aí que são relevantes. Ana, posso fazer Bem, mais nós uma temos uma pergunta aqui da lista, né? plateia? Temos Tem uma uma lista lista, de né? perguntas que o pessoal mandou, né? Acho que a gente Tá. precisa começar com ela Se, para a gente ter tempo se de alguma responder. ficar para depois, a gente vai gravando uns stories, tá? Podem escrever para a gente também, né? Isso. Mandar a mensagem ali no nosso Instagram, que está aqui aparecendo para vocês. Tá. Aqui a Fabinha pergunta, ó, que tipo de tratamento existe para a disfunção de ATE? Tá? Fabinha, eu não sei o teu nome, desculpe usar aqui o nickname, tá? Mas existem vários tratamentos, porque a disfunção de ATM ela é um guarda-chuva, é um leque que abrange várias patologias. Tá? Então, na disfunção de ATM muscular, mudança de hábito, desapertar os dentes, corrigir problemas de base do sono, são tratamentos interessantes, né? Usar fármacos para dor, usar técnicas fisioterápicas, infravermelho, laser, manipulação de pontos gatilho, também são interessantes nos sintomas musculares, né? E, eventualmente, você pode ter alguns casos aí que vão necessitar de cirurgia. Então, essa pergunta aqui, a minha resposta é depende. Depende da origem, né, da disfunção e que tipo de disfunção a gente está que a gente está trabalhando, tá? Se você ficar com dúvida disso, manda direct para a gente. Ana. Concordo, concordo contigo. Cada caso tem que ser avaliado individualmente e a gente tem que entender, principalmente, a queixa principal daquele paciente, né? O que ele tem de sintomas, a gente tem que trabalhar baseado nisso. E, portanto, a avaliação individual é muito importante. Mas sempre colocando em paralelo que o tratamento ele não é só físico, né? O paciente que vem para mim numa situação dessa, eu não vou trabalhar com ele só a parte física de terapia manual ou recursos como laser, etc, né? Nós temos que fazer uma avaliação de como é que está aquele comportamento, como é que está ocorrendo, se está ocorrendo um Uhum. apertamento, se o bruxismo da vigília é presente, que momentos que o bruxismo da vigília é presente. E aí eu instalo com esses pacientes também um protocolo próprio, que eu acabei, né, aprendendo com vários especialistas na área e fui aplicando, para ensinar as pessoas a não tocarem os dentes durante o dia. A ensinar a pessoa a chegar a um ponto de relaxamento de mandíbula, de relaxamento dos músculos cervicais e dos ombros, que a gente tem que lembrar que a pessoa que contrai a musculatura mastigatória e aperta os dentes, ela também contrai a cervical ao mesmo tempo. A gente não consegue dissociar isso. Vai haver Uhum. contração na região do pescoço e dos ombros, tá, gente? Por isso que tem tantas pessoas que falam, pois é, eu aperto os dentes e eu tô toda contraída aqui nos ombros, né?
os músculos trapézios da região do ombro entram junto nessa história. Então, essa rigidez de ombros faz parte desse quadro muito comum. É que eles Então, estabilizam a cabeça, né, Ana, para que a gente possa fazer o movimento de oposição entre os músculos mastigadores, né? Então, o pescoço exatamente. posterior aqui, a cabeça tem que estar estável. Isso. Por isso é ação e reação, né? Já responde a pergunta da Andréa Soares aqui. Obrigado pela pergunta, Andréa. Então, é um tratamento global, né? De a parte de terapia manual, recursos como laser, etc., associados à terapia manual, e a parte comportamental. O paciente tem que aprender a encontrar a posição da língua, do relaxamento da mandíbula e do desencostar de dentes, tá? Isso é o cenário ideal. Então, quando o paciente vem para mim uma vez por semana para a parte de terapia física, vamos assim chamar, a gente também vai fazendo um follow-up de todo esse protocolo que eu ensinei para ele de mudanças de hábitos. É claro que eu também vou ver as questões do sono. Quando tem hipótese de apneia de sono, eu encaminho para os especialistas em sono. Converso com os pacientes também sobre higiene do sono, todo esse lado comportamental. E muitas vezes é necessário que o paciente também, além do dentista, do fisioterapeuta, envolva muitas vezes outros especialistas no paciente em disfunção da TM. Por exemplo, os psicólogos, né, são importantíssimos quando o paciente tem uma área envolvida. Esse profissional é extremamente importante, né, para o sucesso do tratamento deste paciente. Então, voltando ao início, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar o que é necessário para este paciente. Tem que individualizar, é verdade. Aqui, Ana, a pergunta da doutora Maureen também está, de certa forma, contemplada, que as contraturas do músculo do pescoço podem piorar o bruxismo. Eu acho que é a questão reversa daí, de você ter dor referida da cervical para a face. Você tem alguma experiência nisso, Ana? O que você pode falar a respeito? Sim, inclusive, se a gente falar em pontos de gatilho, né, o músculo esternocleido é um que é comumente a gente encontra muita rigidez. Para o pessoal, né, que não é da área, esse aqui, ó, que a gente consegue palpar, que ele vem da cabeça e vem aqui para frente. Então, todo mundo se segurar aqui e pegar com uma pinça mais larga pode sentir esse músculo. Muitas pessoas sentem essas contraturas na base do crânio aqui. Inclusive, já fica uma dica aí para quem está sentindo, pode se automassagear aqui na base do crânio, ó, pega 2, 3 Essa é boa, dedos autodicas. musculares, dicas, bem na base do crânio, onde esses músculos estão encostando na cabeça. Passa Quanto de pressão, Ana? musculares. Olha, quanto de pressão é relativo, sabe por quê? Porque a sensação é muito individual de cada paciente. Tem pessoas que num toque leve ela vai sentir até a dor. Tem pessoas que tu toca, tu pressiona, diz, eu não tô sentindo nada. E aí tu tem que fazer uma pressão um pouco mais forte. Isso também é individual, essa percepção do paciente. Mas assim, gente, tem um bom senso, é claro, né? Só passar a mão, tipo carinho de gato, tu não vai estar tocando praticamente teu músculo, tu vai estar sentindo mais a tua pele, e tu fazer pressão demais, tu pode te machucar. Então, procure encontrar uma pressão agradável e que proporcione para ti, dentro da tua tolerância, uma sensação de relaxamento muscular. Maravilha. Maravilha, não, eu gostei bastante aqui. Ó. Eu tô aqui at home, tá, pessoal? Ó, vou virar a câmera aqui para Eu vou vocês. aproveitar o gancho que teve uma pessoa vida de que pai em escreveu. quarentena, né, Ana? Eu queria Olha aqui aproveitar minha o dupla. gancho que a gente falou aqui desse ponto de automassagem. Tive uma pessoa que Sim. pediu se eu podia dar dicas durante a live, né? Vou aproveitar esse gancho. Eu achei bárbara essa dica aí. Tem algum exercício também, Ana? Eu ensino uns para os pacientes lá, mas hoje eu estou com um especialista aqui, eu não vou dar palpite. Tem algum exercício bom de fazer na hora do banho? Estou na frente do espelho lá. O que eu posso fazer para relaxar mais? Essa aqui é uma dica legal. Quem sente muita rigidez, seja ao acordar, seja no final do dia, na região do masseter, uma compressa quente. Você sinta bem quentinho, mas que não vá queimar a tua pele, por favor, bote uma toalhinha junto. Faça aí 15, 20 minutos, pelo menos. Depois da compressa, vou tirar o óculos para poder mostrar melhor. Vocês podem
pegar 2 para automassajar. Aqui, ó, pega este osso aqui que as mulheres gostam de maquiar, a mulherada vai entender bem, né? Vamos falar numa linguagem acessível aqui para todo mundo entender. E pode trazer fazendo uma leve pressão até embaixo, o final da tua mandíbula. Pode vir fazendo aqui, ó. Esticando o músculo, né, Ana? Oi? A ideia é esticar a fibra, né? Como se a gente estivesse esticando a fibra. Suficiente para tu sentir o teu músculo ali embaixo. Pode fazer movimentos circulares aqui na região onde tem mais desde o masseter. E pode repetir aqui no temporal. Isso dá muito alívio, é muito gostoso. Ó. Pega lá da região da tua sobrancelha e vem arrastando transversal a fibra. Eu criei um nome de até atrás. Depois pega um pouquinho mais em cima. E vai. Aquelas pessoas que contam que tem dor de cabeça no final do dia e que sentem a tensão bem aqui no temporal, esse toque ajuda muito, tá? Ajuda muito. Então, vem até o final. Essa questão do horário da dor é importante, né? Você falou aí do paciente que tem dor no final do dia, né? Mais relacionado ao bruxismo diurno, tá? Mas aqui a Lisete pergunta pra gente, ó, eu uso placa para dormir e tenho problemas eventualmente ao acordar. Eu tenho uma pressão maior em algumas noites, tá? Bom, Lisete, aqui não dá para te dar uma resposta individualizada, tá? Mas tem que ver se tem alguma coisa pegando aí no teu sono, né? Se o narizinho não está obstruindo, se não estás roncando, tá? Ou se tem alguma coisa de higiene do sono aí que dê para melhorar, tá? E eventualmente também tem que dar uma olhadinha na articular, tá? Então, conversa de novo com o colega, com a colega que fez a placa para ti, que está te cuidando, para ver se não pode ir um pouquinho mais fundo aí na questão de diagnóstico, tá? Tem um mais uma aqui, ó. Aqui, ó, da Nicole Finger. Para pacientes com bruxismo diurno e noturno, seria indicado utilizar 2 placas? Uma à noite, aquela rígida em acrílico, e ao dia, uma mais anatômica? Eu acho que dá para juntar essa pergunta junto com uma pessoa que enviou lá no meu Instagram perguntando sobre os tipos de placas. Deixa eu falar um pouquinho, porque a gente tinha se preparado para essa pergunta, né, Ana? Assim, ó, tipos de placas, tá, gente? Aqui eu vou dar a minha opinião e eu posso dizer para vocês que ela é bem acadêmica, tem um pouco a ver com o que o pessoal aí da Sociedade Brasileira de Orofacial vai falar a respeito também, tá, gente? Então, assim, a placa, ela é rígida, placa para uso noturno, anil relaxante, placa de bruxismo, dispositivo interoclusal, pode dar o nome que for mais adequado aí, que vocês preferirem, tá? Ela deve ser rígida, ela tem uma espessura de 1 a 2 milímetros, né? E normalmente uma das superfícies encaixa nos dentes, isso é individualizado, tá, gente? Não dá para usar essas placas que aquece na água, essas são para fazer atividade física, tem um objetivo diferente, tá? Ela tem uma superfície lisa e a outra superfície vai encaixar nos dentes. Pode ser aplicada nos dentes superiores, pode ser aplicada nos dentes inferiores, tá? Aí varia um pouquinho de acordo com a preferência do profissional que trata e do tipo de oclusão que o paciente tem, tá? Porque conforme a relação de mordida, o quanto que os incisivos ultrapassam, os superiores ultrapassam os inferiores, às vezes você colocar a placa no arco superior, ela fica muito grossa, muito alta, tá? Então, varia um pouquinho. Eu, particularmente, gosto muito de placa inferior, tá? Mas, enfim, isso sou eu, né? Aprendi isso com a minha mentora e passei a gostar, enfim. Então, elas precisam ser rígidas, tá? Isso pode ser feito em resina acrílica ou pode ser feito contemporaneamente. A gente tem tentado evoluir para um fluxo digital, tá? Em que você, em vez de moldar o paciente no consultório, você pode escanear os arcos, né? Fazer uma moldagem, entre aspas, digital, tá? E imprimir essa placa numa impressora tridimensional, tá? A ideia da construção da placa é muito parecida, as resinas mudam um pouco, tá? Essas placas prototipadas, elas são um pouquinho mais duras,
Então, tem pacientes que às vezes trincam essas placas, tá? Mas, de uma forma geral, um mecanismo de produção mais interessante, tá? Placa molinha, gente, é para fazer clareamento, tá? Não, eu não recomendo, se algum colega discordar, não tem problema nenhum, mas não é a minha preferência. Eu não gosto de usar placa molinha, porque eu acho que você, às vezes, resolve uma coisa e, né, você protege os dentes e acaba fazendo com que o paciente aperte mais, podendo prejudicar a musculatura e articulações, tá? Então, de uma forma geral, sobre placa é isso, né? Eu deixei um texto muito rápido lá no meu blog sobre isso. Se vocês quiserem consultar, o site está aqui na bio, tá, gente? É só abrir a aba do blog lá. Eu preparei para essa live aqui um pouquinho sobre placas, tá? O que mais? Tem Temos aqui uma mais perguntas. pergunta da Daiane Lilian, 79. Eu sofro de DTM com muita dor de cabeça e na face, somente do lado esquerdo. Tenho a mordida errada, foi recomendado que usasse aparelho. Será que isso resolve? Essa pergunta Bom, é uma outra vamos pessoa, lá. Quer né? começar essa, Ana? Daqui Essa a pouco o pergunta veio nosso até tempo aqui da live vai estourar também. Nós do estamos chegando no final aqui. Essa Então, pergunta veio de duas formas lá no meu Instagram também, e é bem importante. Por favor, eu deixo para você, que é o cirurgião dentista, poder falar sobre esse assunto tão técnico. assim, gente, tratamento ortodôntico, ele, de uma forma geral, tá, gente, ele não vai fazer a pessoa bruxar mais ou bruxar menos, tá? Quem faz bruxismo vai fazer com seu tratamento ortodôntico feito ou não, tá? Agora, é incontestável que a melhora das relações entre os dentes, ela traz benefícios, né? Uma série deles, tá? Mas ela não é indicada no quadro agudo de dor. Então, meu paciente chegou no consultório para mim, o que eu vou fazer? Eu vou montar brackets nele? Eu vou escanear para fazer um Invisalign? Não, eu vou tratar a dor primeiro. Tá? Eu vou identificar o problema e tratar a dor. Tá? Isso se faz com fisioterapia, com placas estabilizadoras, enfim, às vezes com cirurgia articular, aí depende do caso, mas eu vou colocar o paciente em ortodontia quando ele estiver livre de sintomas. Essa é a lógica, tá? E a ortodontia pode trazer benefícios, sim, para o paciente com bruxismo, mas ela não vai tratar o bruxismo, né? Não sei se fez sentido para vocês isso que eu falei, tá? Mas você pode indicar, mas de forma muito indireta, tá? Isso E outro é um pouquinho. aspecto é que a ortodontia, gente, ela... o paciente com bruxismo tem um quadro mais instável do ponto de vista ortodôntico. Então, é importante no paciente que tem bruxismo e fez ortodontia usar algum tipo de recurso de placa estabilizadora depois, além das contenções, tá? Porque senão os dentes acabam apinhando com muita frequência. Tá? Ana, a gente está com 1 minuto e meio aqui. Não sei se a gente encerra e volta. O que Podemos vocês também acham aqui, pessoal? ter perguntas. Ficaram muitas perguntas para trás na lista, doutor Baraldi. Quem sabe a Eu gente acho encerra e volta. Tu chama essa próxima daí? chamo Tu entra sim. de novo ao vivo? Tá. Sim, Então eu vou encerrar aqui, gente. Olha, dá para eu poder já ficar gravei todo gravado. mundo que está aqui. Não pode ir embora, hein? Tá? Eu vou encerrar Vamos essa live responder aqui e a Ana vai abrir de novo. o pessoal deixou aí. Maravilha. Até já. Até já.